Olá pessoal, vamos então à aula 4. Na aula 3, nós falamos sobre programação neurolinguística. Eu queria retomar um pouco esse assunto para lembrá-los do seguinte, que não existe, por exemplo, uma pessoa 100% visual, 100% auditiva e 100% ou 100% sinestésica. Todos nós somos uma mistura de cada um desses perfis. Nós somos um pouco visual, um pouco auditivo e um pouco sinestésico. Durante os slides que você recebeu, você pode observar que foi enviado um teste para você fazer durante o slide, durante as aulas. Nesse ponto do curso, você já deve saber se você é auditivo, visual ou sinestésico. É importante lembrar também que se o seu resultado deu, por exemplo, 40% visual, 30% auditivo e 30% sinestésico. Isso não é uma coisa fixa, que você vai ficar até você morrer. Você pode exercitar um pouco o lado auditivo, um pouco sinestésico e um pouco visual, assim como você exercita um músculo, e você pode chegar mais próximo de cada um. Algumas pessoas me perguntam, Ricardo, qual que é o melhor? Ser auditivo, ser visual ou ser sinestésico? Eu diria o seguinte, que o ideal é você ser os três, bastante equilibrado. Durante as aulas também, em slide, nós mandamos alguns exercícios que você pode fazer no seu dia a dia para você aumentar o seu lado auditivo, visual ou sinestésico. Como eu falei no início da aula 3, se você trabalhar bem a programação neurolinguística, você sem dúvida vai conseguir potencializar a sua comunicação ou tornar a sua comunicação mais persuasiva. Vamos entrar, então, definitivamente na aula 4. A aula 4 é uma aula que eu gosto muito, que nós vamos falar sobre comunicação não verbal. É uma parte do processo de comunicação muitas vezes esquecido por muitos. Mas, segundo especialistas, a comunicação não verbal ela é 70% dentro de um processo de comunicação. Já pararam para pensar nisso? Muitas vezes, você vai numa palestra, você ouve o palestrante por 2 horas. Mas o que você mais gravou não foi o que saiu da boca dele, mas o que saiu da expressão facial dele, ou o que saiu dos braços, do movimento de mãos dele, das pernas dele. Então é muito importante lembrar disso. 70% da comunicação. Outro ponto importante da comunicação não verbal é que não adianta você falar uma coisa e seu corpo demonstrar outra. O que você fala tem que ter coerência com o que seu corpo mostra. Sobre comunicação não verbal, a gente pode sempre lembrar o seguinte também, que a gente pode aprimorar, pode desenvolver isso, é treino. Lembra do exemplo da bicicleta? Você não aprendeu a andar de bicicleta do dia para a noite. Você foi num dia com seu pai, com a sua mãe, ele foi te ensinando os primeiros movimentos, você caiu algumas vezes. É natural que no começo você cometa alguns deslizes, mas com o tempo isso vai se aprimorando. Agora, existem alguns sinais não verbais que nós produzimos, às vezes, que não foram desenvolvidos, simplesmente nasceram conosco. Esses sinais não verbais, que nós nascemos com eles, nós chamamos de 7 gestos primários da comunicação. São eles: tristeza, alegria, o medo, o nojo, surpresa, o desprezo e a arrogância. Segundo especialistas, você não aprendeu isso, sim, nasceu com você. Você jamais, por exemplo, vai ver uma mãe ensinando o filho a ficar alegre. Vem cá, meu filho, mamãe vai ensinar você a ficar alegre. Isso você não vai ver nunca. Se você conhece alguém que é cego de nascença, perceba qual que é a expressão de nojo quando ele come algo que ele não gosta. Como é que é a face dele? É a mesma face, a mesma expressão que você utiliza quando você está com nojo. Mesmo se ele nunca ter visto alguém com nojo, ele vai fazer a mesma cara, a mesma expressão que você. Porque ele nasceu com aquilo, todos nós nascemos com eles. O resto a gente aprende, a gente desenvolve. É possível até, através da linguagem não verbal, descobrir se alguém está mentindo, por exemplo. É possível. Mas a gente deve lembrar que quando a gente fala de linguagem não verbal, é sempre de forma genérica e nunca precisa. A gente pode cometer alguns enganos se a gente tratar a linguagem não verbal de forma muito precisa. Por quê?
Porque tem pessoas que ficam inseguras e acabam, às vezes, demonstrando algo que não é real. E, por outro lado, o inverso é verdadeiro. Tem pessoas que conseguem disfarçar muito bem, por exemplo, quando está mentindo. Conseguem olhar no olho, passam sinceridade, enganam muitas pessoas. Vamos agora a algumas dicas bastante relevantes sobre expressão corporal ou linguagem não verbal. Vamos começar com os olhos. Como usar meus olhos para me comunicar melhor? Muito bem. Os olhos, nós temos praticamente 3 movimentos que nós fazemos com nossos olhos. Nós podemos olhar para cima. O que significa será olhar para cima? Quando você fala com alguém e você está olhando para cima, ou outra pessoa está olhando para cima, normalmente esse sinal demonstra que você está tentando se lembrar de algo. Se você olha para baixo e está zigue-zagueando os olhos, normalmente a pessoa está criando algo, ou está inventando alguma coisa. Muitas vezes, esse é um sinal de mentira. Tá bom? Então, qual seria a indicação nesse caso? Sempre quando você estiver conversando com alguém, ou você estiver fazendo, às vezes, um curso, uma palestra, nós vamos falar sobre isso nas próximas aulas, procure sempre olhar no olho as pessoas. Isso mostra sinceridade, mostra transparência e mostra tranquilidade. Sobre as mãos e os braços. Ricardo, como que eu me comporto com meus braços? Provavelmente, os braços são a parte do corpo, as mãos, que mais entregam o indivíduo, junto com os olhos. As mãos dizem muito sobre o indivíduo. Você já assistiu, por exemplo, algum debate eleitoral? Já prestou atenção como é que o candidato fica durante esse debate? No ano passado, recentemente, nós tivemos um debate eleitoral aqui no Brasil. E eu fiquei observando bastante os candidatos. Tinha, por exemplo, alguns momentos que um candidato, eu não vou citar o nome dele aqui, é óbvio, ele apontava o dedo para outra candidata. O que será que significa apontar o dedo para o outro? O que isso te lembra? Uma arma, talvez? É exatamente isso. Esse é um gesto extremamente agressivo que deve ser bastante evitado. Sempre procure mostrar as mãos, as palmas das mãos. E de preferência para cima, voltada para cima. Comece a prestar atenção nos apresentadores da sua preferência. Vou dar um exemplo aqui. Silvio Santos. Já prestou atenção como é que ele fica com a mão? Na maioria das vezes ele está com a mão voltada para cima. Isso é sinal de credibilidade. Evite ficar com a mão no bolso quando você estiver falando com alguém. Pare um pouquinho e tente interpretar esse sinal de mão no bolso. O que passa esse sinal para você? Talvez descaso? Provavelmente é isso. Quando você fica com a mão no bolso, você mostra descaso. E essa postura com os braços? Quando você faz isso com os braços, automaticamente você está tentando afastar alguém. Está dizendo para ela, eu não concordo com a sua opinião, estou fechado para a sua opinião. Um outro gesto bastante interessante para a gente usar com as mãos e com os braços é esse aqui. Polegar para cima e palma das mãos abertas. Esse sinal é um sinal de confiança, liderança e dignidade. Sempre procure utilizá-lo. Vamos falar um pouquinho agora dos movimentos das pernas. Também a gente pode usar as pernas a nosso favor. Evite cruzar as pernas, porque você está também, assim como os braços, dizendo para o interlocutor que você está fechado para ele. Você não quer saber da opinião dele. Você cruzar as pernas e ficar muito relaxado mostra um certo desdém ou até mesmo um desprezo pelo outro indivíduo. Nós vamos falar, como eu falei com vocês, mais um pouquinho para frente, sobre falar em público. Se você for falar em público, procure sempre se movimentar, indo para o lado direito, indo um pouco para o lado esquerdo. Nós, aqui desse lado do continente, nós temos um hábito de sempre procurar mais o lado direito. Então, palestrante, professores, pessoas que promovem treinamentos, às vezes exploram muito o lado direito do teatro, do anfiteatro. Procure sempre andar para você valorizar também o lado esquerdo. Sem dúvida, isso vai ajudar bastante você durante esse processo de comunicação. Nossa aula vai ficando por aqui.
Lembrando que nós temos um material de texto, você pode abusar dele à vontade. Procure também nossa tutoria online e até a próxima aula.